Quem nunca viu aquele meme da comparação entre criança e adulto jogando videogame, né? Que a criança tem tempo e tem energia, mas não tem dinheiro. E o adulto às vezes até tem dinheiro, ou pelo menos sabe aonde conseguir os videogames aí, não vou entrar nesse mérito, mas não tem tanto tempo e muitas vezes nem tanta energia assim. E comigo com o PS4 foi muitas vezes exatamente desse jeito. Eu tinha o PS4, mas eu não conseguia achar muito tempo ou energia para poder jogar. E alguns jogos ficaram na backlog, ficaram um pouco esquecidos e eu deixei lá, e esse foi o caso de Infamous Second Son. Comprei praticamente junto com o PS4 e ficou uma cota esquecido. Tentei jogar uma vez, joguei ali meia hora, achei legal, mas depois não voltei, até que recentemente eu dei uma segunda chance. E que jogaço, cara, que grata surpresa ver um jogo do início da vida do PS4 sendo tão bom ainda hoje, em vários aspectos que eu vou falar sobre eles agora. Lembrando sempre você de já se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo, que ajuda bastante para o YouTube entender que o vídeo é legal e que ele vai recomendar para outras pessoas, isso é extremamente importante para o canal, beleza? E bora falar de Infamous então. Como eu falei, o jogo foi lançado lá no início da vida do PS4, em 2013, há 10 anos atrás, não parece, né? Tô ficando velho, mas enfim, 10 anos atrás, e retrata o que Infamous sempre retratou, uma coisa de bem contra o mal, um cara que consegue poderes e você pode escolher que caminho que você vai seguir, e dessa vez o jogo se passa em Seattle, que é uma cidade que eu gosto muito. Inclusive eu tô com a camisa aqui do Seattle Seahawks, o time de futebol americano da cidade. Ainda não tive a oportunidade de ir para lá, mas por conta da cultura, da música, dos esportes, né, em geral, eu gosto bastante da cidade, então isso já me pegou logo de cara. E falando da história, você é meio que um delinquente ali que tá zoando um policial numa pichação, aí a polícia vê isso, o policial aparece e você sai correndo buscar abrigo numa casa, num lugar lá, que você conhece uma senhorinha que meio que manda no rolê. Aí no meio do BO todo, você tá com um policial passando numa ponte, você vê que rolou um acidente com um bioterrorista. Aí você vai atrás desse mano, né, pra proteger o lugar que você tava lá, o lugar da senhorinha, e no meio do problema todo acaba absorvendo os poderes desse bioterrorista, entre aspas, né? E aí você acaba virando também um desses caras. Só que aí que tá, e aqui já começa toda a questão de crítica social, talvez, do jogo, ou então de te fazer pensar nos dois lados, na dualidade, na dicotomia, que sempre foi um assunto pertinente dos Infamous, né, dos jogos. Bioterrorista, na verdade, é o termo que a DUP, uma organização militar lá, dá a essa galera que tem os poderes. E aí eles marcam esses caras como meio que inimigos da nação. Mas os caras mesmo que têm esses poderes se chamam de conduítes, porque eles conduzem, né, uma força, uma eletricidade, um negócio ali. E aí você já meio que define quem tá do lado de quem só pelo jeito que são chamados. Então se chamou de bioterrorista, tá do lado da DUP. Se chamou de conduíte, tá do lado dos caras, que pelo menos simpatizam ali com a situação dos caras, né? E isso é uma parada que, querendo ou não, essa coisa de dualidades muito fortes e extremas tem acontecido até hoje, né, na vida real, digamos, no mundo todo. Então, o jogo, ele, por mais que seja antigo, entre aspas, tem 10 anos, ainda assim a história tende a ser bastante atual. Então essa tensão política, ela não é só legal no começo do jogo, como um início de plot, mas ela é muito bem desenvolvida depois, e você realmente se sente naquela de, tá, eu tenho um inimigo bem definido, eu sei o que eu quero, mas ao mesmo tempo você se pega pensando para que lado que você vai, se você vai para um lado mais meteção de louco, se você vai tentar conversar um pouco mais com o pessoal que tá querendo incriminar você e os outros conduítes, né? Mais ou menos uma pegada X-Men, né? Que você tem o Professor Xavier querendo ser diplomata e o Magneto querendo meter o louco, mas meio que os dois estão querendo jogar a favor da causa dos mutantes, né? Então tem um pouco de X-Men nesse sentido aqui também. E a trama toda fica mais legal ainda porque o policial que eu falei lá, que você tava zoando na pichação, você descobre que é seu irmão, e não é spoiler, no comecinho já fala. E aí tem o lance familiar também, enfim, a história me pegou do começo ao fim, não esperava isso necessariamente de um jogo de mundo aberto, né, em especial aí que é mais arcade, que é mais pela gameplay, só que foi muito legal, assim, a história te faz refletir e isso é muito legal. E partindo para falar de gameplay, é um jogo que além de ter as habilidades, de ter as árvores ali, de melhorar as habilidades, coisa que é padrão já, né, nos jogos aí AAA há bastante tempo, o jogo também tem um parkour, só que o parkour, embora seja bom, não é tão bom como, sei lá, um Assassin's Creed dos originais, né? Porque ele tende a ser muito leve, sabe? Ele tende, às vezes, a você perder o controle quando você precisa chegar ali e grudar num lugarzinho menorzinho, né? Numa passarela menor, alguma coisa assim.
Então você tem que se acostumar com a própria física e a própria velocidade ali do parkour do jogo, mas você acostuma depois de 1 hora mais ou menos de gameplay. E além de parkour, as habilidades de movimentação também são muito boas, muito legais e muito características. O jogo tem um mundo aberto grande, porém não tão grande quanto um GTA V da vida, um Red Dead Redemption. Então é um mundo um pouco mais enxuto e mais denso no que está acontecendo, o que eu acho que casou bem para a proposta do jogo. E as habilidades de movimento, dependendo da habilidade que você tiver na hora ali, do poder que você tiver, elas mudam e elas são extremamente importantes. É quase uma pegada Forspoken, se Forspoken fosse um jogo melhor do que foi. Mas falando dessa coisa de ter habilidades para se movimentar pelo mapa pra caramba, isso acontece super bem aqui no Infamous e não fica pesado, não fica repetido, fica bem legal. Mas os poderes em si, eles acabam sendo, entre aspas, repetidos. Não repetidos, mas eles são muito parecidos entre si. Então, se você tem um poder X lá, o primeiro que você pega da fumaça, você tem uma habilidade de dano, uma habilidade de dano em área, uma habilidade para se movimentar, uma habilidade disso, daquilo e daquilo. Aí depois você vai pegar o próximo poder, que eu não falo qual que é, e você vai ter uma habilidade de dano, uma habilidade de dano em área, uma habilidade de movimento, só que elas vão mudar um pouquinho. Então se na fumaça a habilidade de movimento é você meio que dar um dashzinho pra frente, né, uma pulverizada pra frente, entrar nos dutos de área e tal, na próxima habilidade é uma correria mais rápido, na outra é um TP. Então assim, muda como que é, mas o esqueleto não muda tanto. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que pode parecer um pouco repetitivo, mas você é livre para trocar entre essas habilidades, né, durante a sua gameplay, a não ser em algumas missões lá que você fica com a habilidade para aprender ela, para evoluir ela, depois você pode mudar. E o lado bom é que se você aprendeu a jogar com uma habilidade, a hora que você for para outra você não vai perder tanto, porque o jogo exige de você tanto a movimentação quanto as capacidades de gameplay, de combate mesmo, o tempo todo. Até nas lutas você precisa se movimentar. Então se tivesse um poder que não te dá mobilidade alguma, seria um pouco complicado de você, né, passar entre eles e usar todos. Talvez você ficasse só em um ou dois que fossem melhores. Então tem um lado de ser um pouquinho, entre aspas, repetitivo, mas ao mesmo tempo ele te mantém meio que na mesma gameplay ali, no mesmo esqueleto de gameplay, e isso é bem interessante. O chefe final é legal, mas eu acho que eles incluíram uma mecânica no meio que tem no jogo todo, mas que para um chefe não faz muito sentido, sabe? É como se você tivesse, sei lá, numa fase de um jogo que você tá correndo de um prédio em chamas, e aí você tivesse que parar no meio pra descansar porque acabou a estamina, sabe? No pacing do jogo, pra mim ali não fez muito sentido essa mecânica que eles incluíram, mas não mata, né? Não deixa ruim a batalha final e não deixa ruim o jogo como um todo também. E como eu falei da dualidade, né? Constantemente você vai fazer coisas pra aumentar o seu karma do bem ou o seu karma do mal. E não compensa ir pros dois lados ao mesmo tempo, tá? É meio badaras, assim, você não vai conseguir desbloquear tudo, não vai ficar tão legal, então eu recomendo que você siga somente um dos caminhos e zere 2 vezes para ver as 2 possibilidades ali de finais, como que elas mudam e tudo mais, né? Agora, as missões secundárias, as side quests de cada uma dos karmas ali que você tem são bem legais, elas fazem sentido, né? Então, sei lá, você tá indo pro karma do bem, você tem que soltar pessoas que a DUP prendeu ali, ou então soltar conduítes. Você tá indo pro karma do mal, não é que você tem que matar todo mundo, mas você tem que matar as pessoas que estão protestando, por exemplo, contra os conduítes, entendeu? Porque você tem que, pra você ser bonzinho aqui no jogo, segundo jogo, você tem que ser mais diplomático e tal. Então existem essas ligações e elas foram bem feitas. O mapa, que nem eu falei, é um pouco menor e ele já vem basicamente todo desbloqueado, né? Os ícones também que aparecem no mapa são muitos e você consegue ver tudo que tá acontecendo para fazer o 100% depois, não é um grande problema. Tem fast travel, mas ele não é hiper necessário, dá para você sair correndo de um lado pro outro do mapa, até que ok. E você tem que liberar ele também, liberar os 2 pontos, né, que você quer ter ali acesso ao fast travel. Demora um pouquinho, mas te ajuda também, meio que te força, né, te anima a fazer as side quests de cada bloquinho do mapa para liberar o fast travel. Então também uma coisa que tem um lado bom e um lado ruim. Esse jogo é cheio dessas coisas, né? Impressionante. Eu não precisei ficar grindando muita skill pra zerar na dificuldade normal, que é quase sempre o que eu jogo, ficou de boa. Não tem problema nenhum de ir passando os momentos. Claro, tem momentos mais difíceis e mais fáceis, mas fiquei precisando pegar XP para upar as habilidades e conseguir passar de algum problema. E conforme você vai upando, né, o seu nível de karma, novas habilidades vão sendo desbloqueadas, ou atualizações, melhorias para suas habilidades que já tinham, e até a jaqueta, assim, vai ficando mais diferentona e tal. É bem legal, é um detalhezinho, mas é bem interessante. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que, assim como os outros Infamous, assim como, sei lá, Prototype, por exemplo, que é um outro jogo de mundo aberto, um pouco menor, que você tem a questão do karma e tal,
são gameplays diretas e retas, assim. É um videogame mesmo, sabe? Não é uma coisa que vai querer te contar um livro inteiro. Não que jogos mais focados em história sejam ruins, de maneira alguma, mas é uma gameplay videogame-esca, digamos assim. Tá tudo marcado no mapa, o mapa tá praticamente todo aberto, você tem as suas habilidades, você escolhe pra onde você quer ir, você vai limpando todos os pontinhos luminosos do mapa pra ir fazendo tudo, tem as missões principais, e é isso, você vai. Não precisa de muita coisa te explicando, mecânicas muito complexas, sabe? Acho que ele fica num ponto bom entre diversão e complexidade, para que não fique besta demais, mas também não fique tão difícil, assim, tão realista ou simulador ou algo assim. Por exemplo, não tem nem itens para comprar, sabe? É uma parada bem que você vai desbloqueando mesmo, e eu achei que casou muito bem com a proposta desse estilo de mundo aberto um pouquinho mais denso, né? E aí, falando dos gráficos, você pode estar pensando, pô, Tonelo, mas o jogo de 2013, bicho, você vai ver os primeiros jogos lá do PS4, eles são meio esquisitos, né? Esse aí deve ser também. Mas a realidade é que não. Eu joguei tanto um pouco no PS4 quanto agora no PS5, e é muito bonito. Os gráficos são muito bons para um jogo de 2013. A iluminação, não tem Ray Tracing, ok, mas a iluminação geral, ela é insanamente boa. Se você pega uns takes assim contra a luz, ou então algumas vezes que você tem que a luz vai refletindo mesmo, né, em pontos específicos, fica muito bem feito, fica muito bonito. E isso agrega até na exploração, porque você nunca sente que tá num lugar blasé. Por mais que Seattle talvez não seja a cidade mais colorida do mundo, ainda assim você não sente que você tá no mesmo lugar, cheio de prédio ali, meio que tudo igual e tal. O jogo ele tem essa maneira de fazer com que você se sinta realmente em lugares diferentes, mesmo que sejam próximos uns dos outros, porque o mapa não é tão gigante assim. As expressões dos personagens também estão defasadas, né, pelo tempo, mas elas não chegam a ser feias. Eu diria até que são expressões melhores do que de Fallout 4, que saiu depois, mas a Bethesda também não é conhecidíssima pelas expressões boas de personagem, então dá pra você levar tranquilamente, não é nada que fique estranho. Os efeitos e as partículas, já que tem muita coisa explodindo, já que tem muita habilidade, claro que não são iguais aos de um jogo de PlayStation 5, né? Que inclusive essa coisa de partícula é uma das paradas que mais você consegue diferenciar uma geração para outra. Só que são bons e aguentam até hoje. Eram muito legais para a época. Foi realmente um showcase, uma demonstração do poderio do PlayStation 4 para a época. E por fim, os prédios e algumas casas repetem um pouco, não necessariamente no formato inteiro, mas no estilo dos prédios. E claro, você está falando de uma cidade, vai ser meio homogêneo, mas talvez repita um pouco mais do que deveria repetir, assim. Os materiais, os estilos, né? Como são feitas as varandas, os vidros e tudo mais, acaba repetindo um pouquinho. Só que, de novo, isso aí acaba não envelhecendo tão bem, porém não mata de maneira alguma quão bom foi esse jogo pra época e o quão bem ele aguentou até hoje. Aí, como eu falei, eu joguei no PlayStation 5, né? Então ele ficou em 60 FPS o tempo todo, bem tranquilo. O HDR ficou bonito nele também, claro, não tão incrível quanto alguns jogos de hoje, mas tudo bem, a minha TV tem HDR, mas nem é um HDR sensacional e ficou legal, ficou bonito. O jogo não crashou em momento algum e eu só tive um bug, que eu entrei no mapa. Eu tava correndo lá por uns prédios e aí do nada eu entrei no mapa, eu entrei no prédio, né, dentro do próprio modelo ali. Só que aí eu só fiquei pulando, fazendo as coisas tudo que dava e saí. E aí nunca mais aconteceu. Então, não sei se eu fui um sortudo ou o que aconteceu, mas de qualquer maneira foi só isso e resolveu e tudo bem. Falando do áudio do jogo, uma coisa que me pegou um pouquinho, né? Vocês sabem, pra quem já tá vendo os vídeos do Relatando aí, né? Que eu sou mais crítico com a questão de áudio. E uma coisa que acabou me pegando negativamente é que os efeitos sonoros das habilidades são os mesmos. Por um lado, é interessante para que você se acostume com esses efeitos e possa saber certinho o que está acontecendo, mas como os inimigos nem sempre vão usar as mesmas habilidades que você tem que se acostumar para saber o que está acontecendo, né, ter uma noção espacial com os efeitos sonoros dos inimigos e não seus. E aí, como os seus efeitos sonoros são os mesmos sempre, e você vai usar muita habilidade de movimentação o tempo todo, chega uma hora que cansa. Então acho que poderia ser um pouquinho menos repetitivo, ter umas 3, 4, 5, 10 variações, não sei o quão difícil seria fazer isso, para que você não ficasse tão cansado, com o ouvido tão cansado, né? E mais uma vez, é só um incômodo, não mata a gameplay, mas especialmente depois que eu falei isso agora, se você for jogar, provavelmente você vai prestar atenção e ver o quão chatinho que é. E não é um jogo que tem uma trilha sonora gigante, é mais a ambientação ali mesmo, algumas musiquinhas rápidas, só que o legal é que a música de final do jogo foi extremamente bem escolhida. Primeiro porque é uma banda famosíssima de Seattle,
e se você conhece ali as bandas da região, provavelmente você já sabe de quem que eu tô falando. E segundo, porque casa muito com a ideia, com a característica, com a personalidade do Delsin, que é o personagem principal, né? Agora que eu tô lembrando, acho que eu nem citei o nome dele, mas enfim, o Delsin é o personagem principal, ele é essa coisa meio delinquente, né? Meio ousado e tal, e essa música casou muito bem. Então, na hora que começou a tocar, eu falei, faz sentido. E por fim, o jogo fica muito barato. Eu não sei se tem na PlayStation Extra, também porque acaba saindo e voltando os jogos, né? Mas por ser um jogo de PlayStation, pode ser que tenha no momento que você tá vendo esse vídeo. Vale a pena procurar. E se não tiver, ele fica barato, como eu disse, é um jogo insano de bom. Vale muito a pena jogar. Nem que seja um playthrough só, não precisa zerar 2 vezes. Escolhe seu lado ali, igual eu, não zerei 2 vezes. Escolhe seu lado ali, pá, e vai e já era. Eu pretendo zerar, eu zerei no Karma bom, pretendo zerar no Karma mal, depois, uma outra vez, até pra platinar e tudo mais. Vai no seu tempo, sabe? Faz o que você achar interessante. E eu não tô falando de um jogo muito gigante, super profundo, um Red Dead Redemption 2, um GTA V, alguma coisa de... até um Cyberpunk da vida, alguma coisa de mundo aberto que seja mais profundo. Não é isso que eu tô falando, mas sim de uma aventura divertida, de uma boa progressão, sabe? De habilidades legais, de um videogame divertido, sabe? De novo, é uma proposta mais simples do que outros jogos de mundo aberto, e cabe essa proposta também. Tem espaço para jogos com essa proposta também. Ou seja, um videogame no melhor sentido da palavra. É uma coisa que você senta ali, joga, se diverte, coisa linda. Eu gostaria muito que tivesse outro Infamous agora para essa geração. Porque os 2 de PlayStation 3 são muito legais, muito bons. Esse de PlayStation 4 também é muito bom. E de PlayStation 5 eu acredito que não tenha. Se não me engano tem um VR, posso estar falando groselha aqui, tá? Eu não pesquisei também, aí você me corrige nos comentários. Mas de qualquer maneira eu queria muito ver um Infamous com a tecnologia nova agora do PlayStation 5 sendo lançado. Seria muito legal, seria absurdo. E é isso, comenta aqui embaixo se você já jogou o Infamous Second Son, se você não jogou, quer jogar, enfim, qual que é a sua relação, qual que é a sua experiência com esse jogo, a sua falta de experiência com esse jogo. E se você quiser recomendação de um outro jogo mais ou menos na mesma pegada de mundo aberto, porém não tão grande, né, e que tem uma temática diferente, porque o Infamous tem poderes e tal, é ficção. Nesse outro, que é o Sleeping Dogs, é mais uma coisa realista. Joga ele, tem vídeo no canal aqui explicando o quão bom é, também é um jogaço sensacional. Eu fiquei extremamente surpreso positivamente com o Sleeping Dogs, e eu acho que casa bastante com o estilo que é, né? Com o gênero, com a ideia que tem o Infamous Second Son. Beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, tchau!